Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass de hoje, onde a gente vai mergulhar em um dos tópicos mais extraordinários da biologia. A ideia aqui é deixar aquele jargão complicado de lado, sabe? Nós vamos desvendar juntos a verdadeira história arquitetônica e o motor que gera a vida humana. Pensem nessa nossa conversa como uma fundação essencial. A gente vai explorar toda a estrutura do sistema genital feminino e entender perfeitamente como essa engenharia biológica tão complexa funciona na prática. Para nossa aula, o roteiro vai seguir uma jornada super lógica e cronológica, começando lá na formação embrionária inicial, passando pela anatomia interna, com seus ligamentos, e descendo para a genitália externa. Depois, a gente dá vida a tudo isso entendendo o ciclo reprodutivo, até culminar no trajeto da gestação à lactação. Então, bora lá! Parte 1, a formação embrionária inicial, também conhecida como padrão default do embrião. Gente, é simplesmente impossível não se maravilhar com a formação da vida logo nesse estágio inicial. O desenvolvimento desse sistema não é como montar um quebra-cabeças estático, onde você só encaixa as peças. É um processo incrivelmente dinâmico. Ele exige uma coreografia celular perfeita de 3 camadas fundamentais: o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Tudo isso acontecendo nas primeiras semanas. É biologia em puro movimento. Para ficar fácil de visualizar, a gente pode quebrar essa linha do tempo assim. Lá pela 5ª semana, as gônadas começam a dar as caras, mas é só na 7ª semana que as características sexuais ficam mesmo definidas. E aqui tem um detalhe biológico crucial: a genética. A diferenciação depende de um gene chamado SRY, que fica no cromossomo Y. Se esse gene não estiver lá, o corpo segue o que a gente chama de padrão default, ou seja, o padrão feminino. Nesse cenário, os dutos de Wolff simplesmente regridem, enquanto os dutos de Müller prosperam para formar as tubas uterinas, o útero e a parte superior da vagina. Agora que a gente já entende a origem de tudo, vamos dar um zoom out mental e entrar na parte 2, a anatomia interna e seus ligamentos, ou melhor, a arquitetura pélvica. Vamos focar as atenções agora nos ovários. Eles são as gônadas femininas, órgãos absurdamente vitais, responsáveis não só por produzir e armazenar os ovócitos, mas também por atuar como pequenas e poderosas fábricas de hormônios, liberando estrógeno e progesterona. Mas aí você pode se perguntar, como é que esses ovários ficam ali flutuando com segurança dentro do corpo? Pensa numa ponte pêncil. Os ligamentos são exatamente como os cabos de aço e as cordas que mantêm essa ponte estruturada lá na cavidade pélvica. O mesovário é a fixação principal no peritônio. O ligamento próprio é aquele cabo de aço que amarra o ovário direto no útero. E, para fechar, o ligamento suspensor prende toda a estrutura firmemente na parede pélvica lateral e ainda serve de rodovia para os vasos sanguíneos essenciais passarem. O útero também tem os seus próprios cabos de sustentação. O ligamento largo funciona meio que como uma imensa cortina que divide a pelve em compartimentos. Em contrapartida, o ligamento redondo faz um caminho diferente para ancorar o fundo do útero. É ele que impede que o útero tombe demais para trás, uma condição que a gente chama de retroversão. É literalmente uma física biológica brilhante trabalhando em tempo real. Mas atenção aqui, turma, a fundação estrutural absoluta, aquela que tem um peso clínico gigantesco, é o ligamento transverso do colo do útero, que a gente também conhece como ligamento de Mackenrod. Junto com o ligamento reto uterino, eles formam a base crítica que mantém o colo do útero ancorado com segurança. Basicamente, são eles que seguram a bronca para prevenir o prolapso uterino. Muito bem, avançando com o nosso roteiro, entramos na parte 3, a genitália externa e suas relações anatômicas, focando na vulva e no vestíbulo. Pessoal, esse é um momento de letramento anatômico muito importante da nossa aula. É fundamental entender bem a relação espacial dessas estruturas. O vestíbulo é esse espaço super protegido que fica entre os lábios menores. E nele a gente tem aberturas distintas. Bem mais à frente temos o ósteo da uretra, que é exclusivo do sistema urinário. E logo atrás dele fica a abertura da vagina, junto com os ductos das glândulas vestibulares. Entender essa posição exata, especialmente a relação da uretra com a vagina, é a chave para compreender todo o complexo pélvico. E olha que legal, aquelas origens embrionárias que a gente discutiu lá no início se traduzem perfeitamente na anatomia adulta. Aquele tubérculo genital do estágio inicial vira o clitóris, que é essa estrutura incrivelmente rica e sensitiva. Paralelo a isso, as pregas uretrais se desenvolvem para formar os lábios menores, que têm a função justamente de proteger o vestíbulo que a gente acabou de detalhar. Até agora, a gente construiu o cenário e olhou para estruturas estáticas. Mas o que dá vida e movimento a tudo isso é a nossa parte 4, entendendo o ciclo reprodutivo, o verdadeiro motor fisiológico.
E aí, eu jogo a pergunta para vocês pensarem como é que os ovários, o útero, todos aqueles ligamentos e pontes, como tudo isso trabalha numa sinfonia perfeitamente ritmada. A resposta mora no ciclo reprodutivo. Para ninguém se perder, vamos traduzir isso de um jeito bem simples. Pensa num ciclo médio de 28 dias como um loop contínuo que se resume a 3 passos: preparação, liberação e reinício. Começa com a menstruação, que é a descamação do revestimento anterior do útero. Aí, na fase folicular, o ovário prepara um novo folículo, enquanto o útero vai reconstruindo seu revestimento, a chamada fase proliferativa. Bem no meio do ciclo acontece o grande evento, a ovulação. A partir daí, a segunda metade, ou fase lútea, é focada em nutrir o útero, deixando ele como uma incubadora perfeita caso role a implantação de um embrião. Se não rolar, o ciclo simplesmente reinicia. O que é fascinante de observar quando colocamos essas informações lado a lado é a conexão direta entre a anatomia e a química do corpo. De um lado, a gente tem a maturação física do folículo lá dentro do ovário, sendo empurrada pelo hormônio FSH. Do outro, vemos a química dramática agindo, aquele famoso pico de LH bem no meio do ciclo. É exatamente essa explosão hormonal repentina que serve como gatilho, avisando o folículo que é hora de se romper e liberar o ovócito na ovulação. Tudo acontece em absoluta harmonia. Chegamos então ao nosso segmento final. Parte 5, da gestação à lactação, o grande propósito biológico de todo esse sistema. A biologia traça uma linha do tempo perfeita aqui. Se a fecundação acontece, ela rola lá dentro das tubas uterinas. O zigoto recém-formado viaja para o útero, que abraça esse embrião e atua como um ninho superprotetor durante a gestação, até chegar o momento do parto. Imediatamente após o nascimento, o corpo não para. Ele engata a marcha e entra na fase de lactação para garantir a nutrição contínua daquela nova vida. E isso nos puxa direto para a anatomia das glândulas mamárias. Elas são formadas por cerca de 15 a 20 lobos piramidais, todos envoltos por tecido adiposo de suporte estruturado pelos ligamentos de Cooper. Durante a lactação, os pequenos alvéolos lá dentro desses lóbulos trabalham incansavelmente como pequenas fábricas e o leite flui pelos ductos lactíferos em direção à papila para alimentar o bebê. Para fechar o entendimento sobre a lactação, a gente precisa separar o papel de 2 hormônios fundamentais. Pensa na prolactina como a força de fabricação. É ela quem manda as fábricas nos alvéolos produzirem o leite sem parar. Já a ocitocina é o hormônio da logística, do transporte. É ela que causa a contração muscular que literalmente ejeta o leite quando o bebê estimula a papila. Produção e entrega, trabalhando juntas num esquema perfeito. Depois de passar por todos esses ligamentos complexos, ciclos hormonais contínuos e arquiteturas tão específicas, é de cair o queixo ver o nível de precisão dessa engenharia, não é? E para a gente finalizar a aula de hoje, quero deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Considerando esse equilíbrio absurdamente delicado, que vai desde um embrião de 5 semanas até o controle sensível de ocitocina, como será que fatores do nosso mundo moderno, tipo o estresse, a nossa alimentação e as toxinas ambientais, estão impactando esse sistema formidável? Fica aí a reflexão para vocês levarem para casa. Muito obrigada por acompanharem essa aula com a gente e até o nosso próximo mergulho.